Olá, bom dia, alunos do oitavo ano. Estamos aqui novamente reunidos. Vamos dar seguimento às nossas discussões. Nas nossas aulas anteriores trabalhamos a Revolução Francesa, discussões e exercícios. Agora vamos discutir a Era Napoleônica. Peguem os cadernos de vocês, o livro, fazer as anotações e os acompanhamentos necessários para qualquer questionamento na nossa plataforma virtual. Então, a Era Napoleônica. Golpe 18 Brumário. Quando nós trabalhamos a fase final da Revolução Francesa, nós colocamos o conceito desse golpe, onde Napoleão Bonaparte, ele, com o apoio da alta burguesia, deu um golpe de Estado, garantindo a legitimação do seu poder. Golpe 18 Brumário, 1799. Só que nessa etapa inicial do governo de Napoleão Bonaparte, ele não governava, pelo menos teoricamente, sozinho. O governo ele foi entregue a 3 cônsules, sendo que Napoleão era o primeiro cônsul. E, de fato, o poder era concentrado nas mãos do primeiro cônsul, e tinha o poder executivo, Napoleão Bonaparte. Os outros 2 cônsules eles tinham um poder meramente consultivo, então o poder de fato concentrados nas mãos de Napoleão Bonaparte por meio da efetivação do golpe 18 Brumário. E esse golpe deu início a um período novo chamado de consulado. Consulado porque já foi colocado o governo de Napoleão, primeiro cônsul, mas também havia os outros 2, consulado, os 3 cônsules. Então foi aprovada uma nova Constituição, instituindo o consulado. O governo era exercido por 3 cônsules, mas o poder de fato cabia ao primeiro cônsul. Quem era o primeiro cônsul? Napoleão Bonaparte. A nova Constituição manteve o regime republicano, mas deu enormes poderes a Napoleão. Ele podia propor leis, declarar guerras e firmar a paz. Com tanto poder, Napoleão perseguiu os adversários políticos e censurou a imprensa. Então, do consulado, uma nova Constituição, 3 cônsules, poder de fato nas mãos do primeiro cônsul, que era Napoleão Bonaparte. Ele com poderes, basicamente, de propor leis, declarar guerras, firmar paz. Portanto, ele vai perseguir os seus opositores políticos e censurar a imprensa, garantindo, portanto, a legitimação do seu poder. Durante esse período, Napoleão Bonaparte, em termos de economia, garantiu uma série de melhorias. Vamos destacar aqui algumas delas. Confirmou a distribuição de terras a milhares de camponeses durante a Revolução. Então, as terras que foram distribuídas aos camponeses durante a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte garantiu a continuidade dessa distribuição. Portanto, ele vai ter o apoio dos camponeses. Camponeses não tinham terra, então foi legitimada essa terra, apoio popular. Napoleão mandou drenar pântanos e construir estradas, o que facilitou o transporte e diminuiu o preço dos alimentos. Criou o Banco da França, aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros, concedeu prêmios para os inventores de máquinas. Tudo isso acelerou o processo de industrialização da França e aumentou a oferta de alimentos. Então, Napoleão soube dialogar tanto com os camponeses, garantindo a terra no campo, mas principalmente com a burguesia, uma vez que facilitou o transporte de alimentos, criou o Banco da França, banco esse responsável muitas vezes pela realização de empréstimos a industriais e a comerciantes. Portanto, Napoleão tinha, por um lado, tanto o apoio popular, como também o apoio de uma elite comercial, uma elite burguesa. Em termos de educação e direito, o que Napoleão garantiu ao povo francês? Criou escolas de ensino fundamental em todas as cidades de maior porte. Criou um código civil conhecido como Código Napoleônico. Esse código abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, protegia o direito à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. O Código Napoleônico favorecia a burguesia, proibindo a realização, a sistematização de sindicatos
e greves. Então, em termos de educação, inovação, escolas de ensino fundamental. Em termos de direito, o Código Civil Napoleônico, onde acabou definitivamente com os privilégios do clero e da nobreza, garantindo a propriedade privada da terra e a igualdade de todos perante a lei. Movimentos e ideias essenciais para o favorecimento da burguesia. Inclusive, como foi colocado aqui, agora, Napoleão Bonaparte proibia os sindicatos e a realização de greves, favorecendo, portanto, a burguesia. Em termos de religião, o que Napoleão Bonaparte garantiu, realizou? Uma concordata de 1801. O que era isso? Restaurava as relações entre a França e a Igreja, uma aproximação entre Estado e Igreja. O catolicismo seria a religião da maioria dos franceses, porém não era oficial, em respeito ao protestantismo. O imperador nomearia os bispos, mas o Papa teria o poder de expulsá-los. O Estado iria arcar com as despesas e os subsídios do clero. A Igreja renunciaria a todas as reivindicações dos territórios tomados pela França desde 1790. O estabelecimento do calendário gregoriano em detrimento do calendário republicano. Então, em termos de religião, nós temos uma aproximação entre Estado e Igreja. Basicamente, o catolicismo como a religião da maioria dos franceses, mas não a oficial, respeitando-se, portanto, as demais organizações religiosas. Uma aproximação para que conflitos religiosos deixassem de existir ou fossem amenizados, garantindo um período de trégua, um período de liberdade religiosa. O segundo momento do governo de Napoleão Bonaparte é conhecido como Império. Por que Império? Porque ele, logicamente, vai ser coroado imperador, basicamente em 1804. Mas antes, ele promoveu uma série de medidas para que gradativamente o seu poder fosse aumentando. Por exemplo, em 1802, Napoleão Bonaparte ele realizou um plebiscito. O que é um plebiscito? Uma consulta popular. E nessa consulta popular ele foi considerado cônsul vitalício. O que é algo vitalício? Para sempre, até morrer. E em 1804 ele realizou novamente um outro plebiscito, uma outra consulta popular. E nessa consulta popular, o povo francês garantiu o império e Napoleão Bonaparte foi coroado imperador da França. O império de Napoleão foi marcado desde o início pelas guerras que visavam a expansão do domínio francês. Então, o período imperial francês de Napoleão, basicamente um período de expansão territorial, um período de guerras, de conquistas de territórios, a ponto do exército francês passar a ser considerado o maior exército por terra do mundo no período aqui citado, rivalizando com a Inglaterra, a rainha dos mares. Então, no Império nós temos o expansionismo militar. Com um exército poderoso, Napoleão conquistou grande parte da Europa, mas não conseguia vencer a Inglaterra, a rainha dos mares. Então, a grande rivalidade basicamente era França e Inglaterra. O governo francês de Napoleão tentou de todas as formas dominar a Inglaterra, mas não conseguiu. A Inglaterra, uma ilha, portanto, a rainha dos mares, então era difícil de ser conquistada. Para isso, Napoleão criou alternativas que, segundo ele, iriam afetar a Inglaterra a ponto de a Inglaterra ser destruída economicamente para depois acontecer a invasão. Para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental, 1806, que proibia os países da Europa continental de comercializarem com os ingleses. Então, qual era o objetivo desse bloqueio continental? Vamos lá, questão de avaliação. Bloqueio continental, 1806. França, Napoleão Bonaparte proibia os países europeus basicamente de comercializarem com a Inglaterra. Qual a finalidade disso? Fazer com que a economia inglesa fosse abalada a ponto de entrar em uma grave crise
para depois Napoleão, com seu exército gigantesco, invadir a Inglaterra e dominar. Foi para escapar do bloqueio continental que a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Vamos entender esse ponto aqui. Nós sabemos que dentro da história do Brasil, 1808, a família real portuguesa teve que sair, logicamente, de Portugal e veio para o Brasil. Às vezes nós não sabemos por quê. A questão é, por que em 1808 a família real portuguesa desembarcou no Brasil? Vamos lá, vamos entender agora. O que estabelecia o bloqueio continental? Nenhum país europeu, de certa forma, poderia comercializar com a Inglaterra. Portugal dependia basicamente de acordos comerciais com a Inglaterra e não respeitou o bloqueio continental. Portanto, as tropas de Napoleão invadiram Portugal e a família real portuguesa deslocou-se para o Brasil em 1808. Então nós já temos aí não o único ponto, mas um dos pontos que contribuíram para o processo de independência do Brasil. Agora, o Brasil era a sede da metrópole portuguesa, lançando futuros questionamentos a ponto do Brasil tornar-se independente politicamente de Portugal, oficialmente em 1822. Reações ao militarismo de Napoleão. O exemplo de uma reação que nós temos é o caso de Portugal, que não respeitou o bloqueio continental, foi invadido a família real portuguesa para o Brasil. Foi só Portugal? Não. Vamos entender detalhadamente agora um caso específico, basicamente importantíssimo para a posterior derrocada de Napoleão Bonaparte. Dentro da França, Napoleão era criticado pelo excesso de guerras, por ter sufocado o ideal de liberdade da Revolução Francesa com a introdução da censura prévia. Fora da França, os povos dominados também reagiram a Napoleão. De certa forma, nós temos o caso da Espanha, onde o irmão de Napoleão Bonaparte passou a dominar a Espanha. Isso gerou atritos, questionamentos dentro da Espanha para com o governo napoleônico. Nós temos também o bloqueio continental, que não surtiu o efeito esperado, pois a Inglaterra continuou comercializando com a América. A Rússia, em 1810, voltou a comercializar abertamente com a Inglaterra. Nós percebemos que o bloqueio continental de 1806, imposto por Napoleão Bonaparte, não surtiu o efeito esperado. Portugal não respeitou. A Rússia não respeitou o bloqueio continental. José Bonaparte não foi bem aceito na Espanha. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte sufocou. Então passaram a existir agora questionamentos tanto internos quanto externos ao poder de Napoleão Bonaparte, contribuindo gradativamente para o seu enfraquecimento e, de certa forma, para o questionamento do seu poder político na França, como também nos locais que o seu exército havia conquistado. A primeira derrota. Irritado com o comércio entre a Rússia e a Inglaterra, Napoleão decidiu invadir o grande país russo, com uma forma de demonstrar superioridade para com a desobediência ao bloqueio continental. O exército de Bonaparte, despreparado para o severo clima russo, foi derrotado pelo general Inverno. Derrotado, Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, no Mediterrâneo. O trono francês foi ocupado por Luís XVIII, irmão do rei Luís XVI. Então vamos entender. Nós percebemos que Portugal não respeitou o bloqueio continental. Portugal foi invadido. Família real portuguesa para o Brasil. 1810, a Rússia voltou a comercializar com a Inglaterra. O que Napoleão pensou? Nós vamos também invadir a Rússia. Nós sabemos que a Rússia é um país gigantesco. O momento de invasão da Rússia, um inverno altamente avassalador, temperaturas baixíssimas. E o povo russo
o governante russo usou uma tática chamada de tática da terra arrasada. Quando Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia, a própria população local destruía tudo. Destruía indústrias, hospitais, escolas, locais que poderiam funcionar como abastecimento de alimentos. Então, quando o exército francês chegou em território russo, basicamente encontrou tudo destruído. Ou seja, o exército francês não encontrou alimentos, não encontrou mantimentos para garantir a alimentação do seu pessoal. Somou-se a isso o fato da chegada do inverno russo, um dos mais terríveis do mundo. Então Napoleão, despreparado, sem alimentos, sem mantimentos, e ainda com um clima frio, terrível, teve que partir em retirada. Estima-se que alguns dados apontam que 600 mil foram para o território russo e que somente 30 mil conseguiram retornar até a França. E tem relatos que durante esse trajeto de retorno desastroso de Napoleão Bonaparte para a França, às vezes as tropas se alimentavam até de animais, os cavalos que eram sacrificados ou caíam devido aos gelos, quebravam a parte do corpo, então servia como mantimentos. Então supõe-se que de 600 mil combatentes, somente 30 mil conseguiram retornar à França. A primeira grande derrota de Napoleão Bonaparte para a Rússia. Derrotado pela organização de uma tática de terra arrasada pelo governante russo, como também, como afirma aqui nessa segunda parte aqui, pelo general Inverno. Afetou drasticamente as tropas francesas. Napoleão foi derrotado, foi mandado para a ilha de Elba, no Mediterrâneo, e o governo foi tirado dele e transferido para Luís XVIII. Só que Napoleão não desistiu. Aí onde nós entramos aqui no governo dos 100 dias. No início de 1815, Napoleão fugiu da ilha de Elba e desembarcou na França, onde foi recebido como herói. O rei impopular Luís XVIII fugiu do país e Bonaparte assumiu seu lugar novamente. Porém, dessa vez, Napoleão governou pouco tempo, pois os ingleses lideraram uma coligação militar com mais de 1 milhão de soldados e derrotaram definitivamente Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo em 1815. Então nós percebemos que Napoleão fugiu da ilha de Elba, retornou para a França, o rei Luís XVIII, que era impopular, fugiu, Napoleão subiu ao trono. Porém, ele só ficou aproximadamente 100 dias no poder, pois os ingleses formou uma coligação com as outras monarquias europeias. Um exército gigantesco de 1 milhão de soldados partiram, derrotaram Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo em 1815. Terminava, portanto, o governo napoleônico, a Era Napoleônica. Por que o nome Era Napoleônica? Um período gigantesco, 1799 até 1815. 1815, fim do governo de Napoleão Bonaparte na França. Qual foi a segunda grande derrota de Napoleão? Com a derrota em Waterloo, Napoleão foi preso por seus inimigos e mandado para Santa Helena, uma minúscula ilha localizada no Atlântico, onde permaneceu até a sua morte em 1821. Então a primeira grande derrota foi para a Rússia. A segunda grande derrota, basicamente, a coligação formada pelos ingleses, na Batalha de Waterloo, Napoleão Bonaparte foi derrotado. Depois dessa grande segunda derrota, ele foi mandado para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, onde permaneceu até a sua morte em 1821. Para finalizar esse momento de discussão da Era Napoleônica, lógico, todo conflito tem as suas consequências. Depois vem uma sucessão de acordos para garantir a legitimidade daqueles considerados, entre aspas, os vencedores. E esse acordo foi o Congresso de Viena. As nações vencedoras reuniram-se em 1815 com o propósito de tirar proveito do fim do Império Napoleônico. O que foi estabelecido nesse Congresso? Quais os pontos centrais desse acordo? O princípio da legitimidade.
cada país europeu deveria voltar a ser governado por reis das mesmas famílias que ocupavam o trono antes da Revolução Francesa. Então, os locais que, de certa forma, tiveram a sua autoridade, o seu poder derrubado perante os ideais da Revolução Francesa, agora com a derrocada, a queda de Napoleão Bonaparte, as famílias dos antigos reis deveriam voltar a governar os seus antigos territórios. Princípio da legitimidade. Cada país europeu deveria voltar a ser governado por reis das mesmas famílias que ocupavam o trono antes da Revolução Francesa. Nós temos também a Santa Aliança, uma organização militar que envolvia a Prússia, a Áustria e a Rússia. Achavam-se no direito de intervir militarmente em qualquer país onde estivesse ocorrendo movimentos liberais. Nessa época, qual era o conceito de movimentos liberais? Movimentos que queriam mudanças profundas na estrutura de uma sociedade, de produção como um todo. Então, basicamente, foi formada uma organização militar liderada pela Prússia. Nós sabemos que, com o processo de unificação do século XIX, deu origem à Alemanha. Então, nós temos a Prússia, a Áustria e a Rússia. Formou um exército para combater os movimentos militares revolucionários. Então, basicamente, era combater os movimentos de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí vocês poderiam questionar, professor, mas por que a Inglaterra não está participando? Nós sabemos que a segunda grande derrota de Napoleão foi na Batalha de Waterloo. E a Inglaterra liderou esse ataque. Por que a Inglaterra não fazia parte dessa Santa Aliança? Por que somente a Prússia, a Áustria e a Rússia? Nós sabemos que nesse período já estava em curso na Inglaterra a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Aumenta a produção. Mas essa produção em excesso tem que ter comprador para esses produtos. Por isso que a Inglaterra não participou dessa Santa Aliança. A Inglaterra queria sim movimentos liberais, queria sim que os países se libertassem, para que, com liberdade, poderiam ser novos mercados consumidores para os produtos ingleses. Por isso que a Inglaterra não participou. Resumindo, o que era a Santa Aliança? O exército para combater os movimentos de liberdade. Por que a Inglaterra não participou? Porque a Inglaterra queria essa liberdade. Porque com essa liberdade, novos países estavam sendo formados, portanto, novos mercados consumidores. Então, basicamente, essa é a nossa discussão sobre a era napoleônica. Estamos abertos a questionamentos, como sempre estivemos. Qualquer dúvida, qualquer informação complementar, dirijam-se à nossa plataforma virtual, que nós estamos aqui para sanar esses questionamentos. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.